Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste abençoado dia 11 de dezembro de 2024, quarta-feira, precisamente às 8 horas e 46 minutos, compartilhar convosco mais uma leitura da santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, a qual está revelada no livro de Salmos, em seu capítulo 56, dos versos 1 ao 13, respectivamente. E nesta honrosa oportunidade preciosa, eu gostaria de agradecer ao Senhor Deus, primeiramente. Em nome de Jesus, quero agradecer mais um inscrito no canal Rumo às Águas. Até essa presente data, 11 de dezembro de 2024, quarta-feira, nós temos 79 inscritos para a honra e glória do Senhor Deus. Mais um inscrito, mais um prezado, honroso e valoroso ouvinte. Mais um precioso ouvido ouvinte. Glórias a Deus, glórias a Deus. Estou muito feliz. Recebo mais essa inscrição no nome do Senhor Jesus. Inscrição maravilhosa, honrosa. Sois bem-vindo no canal Rumo às Águas. Que Deus te abençoe e te guarde e te recompense por esse crédito ao canal Rumo às Águas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Que Deus possa te recompensar. Faço a leitura, então, do livro de Salmos, Salmos de Davi, seu capítulo 56. Cujo título é Confiança em Deus na Angústia. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Deus. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu olho. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a Sua palavra. No Senhor louvarei a Sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Através desse salmo, o salmista Davi, como na maioria de seus salmos,
ele peticiona, ele invoca ao Senhor Deus, ele clama a ele, ao Senhor Deus, ele suplica a Deus, ele roga ao Senhor Deus livramento com seus inimigos. Ele pede a Deus livramento, se deu um livramento das mãos dos fortes inimigos que o perseguiam. Em meio a tantas guerras, em meio a tantas lutas árduas, Davi sempre recorreu ao Senhor Deus. E no Salmo 56 não foi diferente. Mais um escrito de Davi, mais uma oração de Davi, mais uma petição, mais um salmo de Davi em forma de canto, em forma de poesia, como muitos falam. Ele clama a misericórdia do Senhor nesse salmo. E ele, ao peticionar, ao suplicar, ao rogar o favor do Senhor Deus, a misericórdia do Senhor Deus, ele tem fé e confiança que o Senhor vai responder à petição dele. O Senhor vai atender o clamor dele. O Senhor dará resposta na medida, no tempo de Deus, ao pedido que ele fez ao Senhor. Ele dará a resposta precisa. O Senhor dos Exércitos responderá às orações do seu ungido, Davi, e não deixará que ele caia na mão do homem violento, do homem vingativo e dos seus inimigos de guerra. E no versículo 1, Davi clama ao Senhor. Ele tinha um coração contrito e quebrantado. Era um coração de um levita, de um adorador, que adorava a Deus em espírito e em verdade. Era um coração que tinha comunhão com o Senhor Deus. Ele era ungido de Deus. Ele tinha acesso, tinha essa comunhão no torno da graça, no torno direto, ele tinha ligação direta com o Senhor dos Exércitos. Ele tinha um coração contrito e quebrantado. E Davi escondia a palavra do Senhor no coração dele. Diz que ele sabia que o Senhor iria responder de imediato, ou se demorasse, mas o Senhor não tardaria em enviar a resposta para ele. No Salmo 56, essa é a patente que ele traz. Versículo 1, como o salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Somente a misericórdia do Senhor Deus, para que nos guarde, para que nos livre da perseguição implacável, dessa opressão do inimigo que peleja contra as nossas vidas todos os dias. Essas perseguições contínuas, essa opressão. E Davi sabia que se não for o Senhor que teria entrado com a misericórdia dele, livrado ele certamente cairia na mão do seu inimigo e seria devorado por inimigos implacáveis, violentos, sanguinários. Por isso que ele clamava ao Deus vivo. No versículo 12, ele estende: os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia. Mas são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Davi estava recorrendo ao Deus Supremo. Ele estava peticionando, rogando ao Deus poderoso, o Senhor Deus onipotente, que habita no alto e sublime trono, santo lugar, mas também com contrito e quebrantado de espírito. O Altíssimo Deus, ele não estava suplicando, rogando favor
de homens que estavam com ele, que poderia ajudar ele. Ele não estava se valendo, recorrendo do braço humano, mas ele estava suplicando, rogando a misericórdia do Senhor Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, e são muitos que pelejam contra mim. Ó, diz, ele estava suplicando a misericórdia e o favor de Deus, Altíssimo Deus, poderoso Deus, Deus onipotente. Ele recorria ao Deus Supremo, Senhor dos Exércitos, Senhor é Senhor. No versículo 3 ele vem: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ele já sabia que se viesse um temor em qualquer que fosse a circunstância, em qualquer dia, ele deveria confiar em Deus, no Altíssimo Deus, o Senhor dos Exércitos, naquele que ele invocava, suplicava, clamava misericórdia e ele era atendido. O Senhor concedia a petição, conforme ele havia pedido, libertação dos inimigos que estavam oprimindo ele, pelejando com ele todos os dias. Ele não tinha folga, ele não tinha descanso. Era a opressão direta, o inimigo nas costas, o inimigo em causa, querendo devorar a vida dele. Ele vivia em constante periquitação de vida, por isso que ele recorria somente ao Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E Davi, ele sabia, ele tinha esse testemunho que ele poderia confiar em Deus, caso o coração dele viesse o temor, o pavor. Ele sabia em quem ele estava confiando, ele sabia em quem ele punha a vida dele, ele sabia nas mãos de quem ele entregava a sua vida, nas mãos do Altíssimo Senhor Deus. Por isso ele tem esse testemunho comigo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ele sabia que Deus não deixaria cair por terra a vida dele, nem o sangue dele. E testemunho esse, essa prova, uma das provas que Davi, ele testemunhava que ele poderia confiar em Deus. Ele tinha esse histórico com Deus de livramento, de perseguições e de morte, que Deus era por ele, estava a favor dele, que muitos salmos que ele escreveu inspirado por Deus, deixou patenteado para nós os livramentos, bem como as orações constantes dele para com o Senhor Deus, a resposta do Senhor Deus que livrava de toda perseguição, de toda opressão, de toda tribulação, livrava a alma dele dessas angústias. Que Davi confiava nele, que Davi recorria a ele. Davi confiava a vida dele somente nas mãos de Deus. Que no Salmo 31 nos fala, que é um testemunho relatado por Davi, pelo próprio Davi. Ele diz no Salmo 31, versículo 14, em assertiva com o versículo 3, que diz: um dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E nessa concordância, o testemunho, Salmos 31, versículo 14, que diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Nas tuas mãos estão os meus dias. Dessa forma, Davi, reconhecendo que nas mãos de Deus estavam os dias dele, ele louvava a Deus e glorificava a Deus, que a vida dele e os caminhos deles estavam na mão de Deus, na mão do Altíssimo, na mão do Senhor dos Exércitos, Altíssimo Deus, Deus onipotente, onisciente e onipresente.
Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens. No recôndito da tua presença tu os esconderás. Das tramas dos homens no esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Davi, por esse Salmo 31, ele testemunhava que o Senhor, a bondade de Deus era grande, que ele reserva essa bondade para aqueles que os temem, para os ungidos do Senhor. E ele usa essa bondade perante os filhos dos homens, para os que se refugiam nele, para aqueles que se abrigam debaixo das asas do Altíssimo, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O Senhor esconde eles no recôndito da presença deles, sob escondo, a trama dos homens, o laço do passarinheiro, daqueles que procuram devorar, os ungidos do Senhor, os servos de Deus. O Senhor esconde eles, oculta eles, da contenda de línguas, o açoite das línguas, que julgam entramar planos, maquinam planos, cogitam planos para destruir os servos do Senhor. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia. Como Davi fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele sabe, o Senhor é bondoso e ele engrandece a misericórdia dele para com aqueles que clamam pela misericórdia dele, para com os piedosos, para com os benignos e aqueles que estão sitiados pelos inimigos. O Senhor engrandece a misericórdia dele, que são a causa de um dos seus consumidos. Elas se renovam cada manhã. Que grande é a fidelidade do Senhor. Deus é bom. E ele disse, na minha presença estou excluído, na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, a intercessão, as súplicas de Davi. Na pressa, na angústia, ele pode ter achado que estava excluído da presença do Senhor, mas não. O Senhor escondeu ele no recôndito da presença dele, do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. O Senhor segurou Davi nas mãos dele, como ele relatou, testemunho no versículo 15, de Salmo 31. Nas tuas mãos estão os meus dias. Ele sabia que os dias dele, a vida dele, os caminhos dele estavam guardados nas mãos de Deus. Ele estava escondido no recôndito da presença do Senhor. O Senhor o guardou, ouviu as súplicas da voz dele, quando ele clamou por socorro, e atendeu-o. Por isso que ele diz em 23, amai o Senhor vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No versículo 24, no 23, perdão. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. É a resposta do Senhor Deus, quando o salmista pediu para cuidar dos inimigos, livrar eles, dos inimigos que oprimiam ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. E o Senhor respondeu,
Tem misericórdia de mim, Senhor, porque os que pelejam contra mim são muito fortes. Ó Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor respondeu. O Senhor retribuiu com largueza ao soberbo, aos perseguidores. E Davi fala: sede forte e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Portanto, se você está clamando pela misericórdia do Senhor, está suplicando o favor de Deus, para que Ele te livre dos inimigos, como Davi, o Senhor ouviu a sua oração, Ele aceitou a sua petição, Ele ouviu sua súplica e voz, quando você clamou pelo socorro dEle. Deus é bom, Ele vai esconder você no recôndito da presença dEle. Ele vai agradecer a misericórdia dEle para contigo. Sedes fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Espera, pois, nele, confia nele, e ele tudo fará. Espera no Senhor, confia no Senhor. O Senhor fará tudo por você. O Senhor é o teu ajudador, Ele é o teu libertador. Ele está contigo. Emmanuel, o Senhor, Deus conosco. Ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias. Espera nele, confia nele, confia nele. Deus está contigo, Ele te ajudará, Ele te libertará. No dia em que os temer, Ele te confiar em ti. Amém, glórias a Deus. Confiemos, pois, somente em Deus, no Altíssimo Deus, onipotente Deus. Davi prossegue: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Que fato. Colocando nossa confiança em Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está por nós. Quem estará com aqueles que estão contra nós? Quem será por eles? Por aqueles perseguidores, homens violentos, que se põem contra nós, quando o Senhor Deus está conosco. Ele é Emmanuel, Deus conosco, que diz: eis que estou convosco todos os dias. Dessa forma, quem se porá contra nós? Quem me pode fazer a carne? Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus, com Ele, nele, em comunhão com Ele. Deus conosco, Deus que está conosco. Portanto, louvaremos a sua palavra, a palavra dele que diz que devemos confiar nele, somente nele. Nesta palavra colocamos a nossa confiança. A palavra do Senhor que diz, Salmo 119, versículo 5. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, eu não estarei em trevas, essas trevas da perseguição, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor será a minha luz. Ainda que eu ande em trevas, o Senhor será a minha luz. Ele me iluminará. Ele guiará os meus passos, os meus caminhos. A tua palavra, a palavra dele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Glórias a Deus. Em Deus louvarei a sua palavra, a palavra do Senhor que diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela vai iluminar os meus passos, os meus caminhos e guiará na vereda da justiça e na vida eterna. Nesse caminho, os meus inimigos não me alcançarão.
no Salmos 27. Salmos 27, Davi testemunhando novamente, em concordância com a palavra, com essa palavra, Salmos de Davi, também em concordância nessa assertiva. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Salmista Davi, bem, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsa testemunha contra mim, e também os que respiram a crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Pereceria, sem dúvida mesmo, se eu não cresce em Deus, se eu não confiasse nele. Que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Que bem maravilhoso, glorioso, a libertação. Você poder andar em liberdade, liberdade de vida, sem ter o inimigo no seu encalço te perseguindo. Andar sem olhar para trás, sem se preocupar. Andar livre, sem aquele que te oprime, que peleja contra a sua vida todo dia. Oh, que bem maravilhoso, glorioso, a liberdade. Andar de cabeça erguida, sem medo, sem ter que correr. Que bem precioso. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Essa bênção excelente. Poder receber aqui enquanto estamos vivendo nessa terra. Porque na eternidade não existirá nenhum violento, nenhum perseguidor, nenhum opressor. Os que nos oprimem hoje, o destino deles, por certo, é outro. Versículo 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Cantarei, Senhor, cantarei louvores ao Senhor. Glórias a Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. E não temerei. E não temerei. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Em Deus louvarei a sua palavra. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Dando continuidade no versículo 5 do capítulo 56, Davi fala ao Senhor. Ele fala com o Altíssimo, orando. E ele argumenta nesse desabafo. Todos os dias torce as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Terrível, não é?
Como você sabe que todos os dias tem alguém tentando o mal contra a sua vida, contra a sua integridade física, psicológica, te causando terror, te colocando medo. Às vezes é próximo, em serviço, na escola, na faculdade. Aqueles que cogitam, maquinam o mal, maquinam, só entendem o coração deles. Esses intentos são tudo contrário à tua vida, à tua dignidade como pessoa humana. Ferem, te constrangem, te humilham. Só cogitam o mal contra a sua pessoa, contra a sua dignidade como pessoa humana. Atentam sempre contra a sua integridade psicológica. Constantemente estão te assediando, estão te oprimindo. Todos os dias, praticando esse assédio moral. No versículo 6 ele diz: ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Mas o Senhor está atento. O Altíssimo, Ele engrandecerá a misericórdia dele para contigo, e ele te livrará. Ele é o teu ajudador. Ele vai libertar você desse caos, dessa opressão. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Confia nele, espera nele, espera no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. No versículo 7, Davi fala: porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tem como alguém que se volta contra o povo de Deus, contra os ungidos do Senhor, contra os justos, contra a igreja do Senhor, escapar do juízo de Deus, do justo juiz, do Senhor dos exércitos, aquele que esquadrinha a mente, sonda os corações, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, perante aquele que devemos dar conta. O Senhor Deus, o Altíssimo, Deus onipotente, aquele que fala na sua palavra, pela sua palavra, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me pedirá? Em orações, quando suplicamos ao Senhor, quando peticionamos para que Ele nos liberte dos nossos inimigos, no altar do justo juiz, entregamos nossos inimigos na mão dele. Uma vez que o nosso inimigo, pela fé, está entregue na mão dele, o Senhor detém ele na mão dele. Como ele escapará das potentes mãos de Deus? Como? Como ele escapará das mãos de Deus? O Senhor Deus que esconde-nos no recôndito da presença dele. Senhor Deus, cujas nossas vidas e os nossos dias estão nas mãos deles, nas potentes mãos de Deus, estamos escondidos no recôndito da presença dele. Como que o inimigo vai sair das mãos de Deus ou nos tirar das mãos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Deus fez todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal. Ele está guardado e reservado para o dia do mal. A iniquidade dele é que o prenderá. Glórias a Deus. O Senhor retribui ao ímpio
ao soberbo. Com o perverso, o Senhor se mostra implacável. E no Salmo 62, versículo 11, Salmos de Davi, o salmista diz: no versículo 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi. Uma vez falou Deus, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, Senhor dos Exércitos, justo juiz. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E é debaixo desse poder, debaixo dessas mãos poderosas, nas mãos poderosas dele, que você está guardado, a tua vida está guardada. E você está seguro no recôndito da presença dele. Ele nos esconde nesse recôndito, a presença dele. Nossas vidas estão nas mãos dele, bem como os nossos caminhos. Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus. E ele é por nós. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Glórias a Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Em Deus louvarei a sua palavra. O poder pertence a Deus. Glórias a Deus. Portanto, em Deus louvarei a sua palavra, hoje e sempre. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que não pode fazer o homem? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. O poder pertence a Deus. No versículo 8, Davi prossegue: tu contaste as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Tu contaste as minhas variações. O Senhor conta, o Senhor vê, quando ficamos vagueando à noite, inquietos, ficamos ansiosos, ficamos apressados, de lá para cá. A inquietude do nosso coração faz com que nós ficamos vagueando, perdemos o sono. Quando não temos a paz de Cristo, alguns há que perdem o sono, faz uso de remédios, tanta preocupação. Que será amanhã? Aquele perseguidor, aquele opressor está me stalkeando, é mensagens, está cheio de mensagem dele no meu celular. Está me perseguindo, essas ligações, é por e-mail, no serviço, está me seguindo, pega o elevador, está ali atrás, no estacionamento, perdi o sono, fico vagueando, fico rondando, vou mudar de ponto, vou pegar o metrô na outra estação, vou mudar de ponto, vou me alimentar no outro refeitório, vou me alimentar na sala, por vezes, com medo do perseguidor, do serviço, do assediador, se alimenta no banheiro, naquele quartinho escondido, que não é próprio para alimentação. Ele está me perseguindo, não tenho coragem de fazer uma denúncia contra inquietação. Tenho clamado, tenho peticionado, tenho pedido a misericórdia do Senhor. Tenho erguido a minha voz ao Senhor Deus, ao Altíssimo, ao Deus libertador, suplicando, supra-se vós, me ajuda, me liberta desse perseguidor, me livra desse stalker, desse assediador. Ele é violento. O Senhor, as tuas lágrimas foram colocadas no odre do Senhor, os anjos levaram.
está tudo registrado no livro dele, daquele que todas as coisas estão nuas e patentes. E esse perseguidor dará conta. O Senhor entrará em juízo com ele. Deus forte, Senhor dos exércitos, justo juiz, pleiteou a sua causa. Ele demandará dele, desse ímpio, essa perseguição contínua que está te subjugando, te deixando assim, combalida. O Senhor te libertará. O Senhor vai te libertar. Confie. Deus está contigo. No Salmo 55, versículo 23, Davi fala: mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. É a resposta de Deus para as suas petições, para o seu clamor. Quando você clamou a misericórdia do Senhor, pediu a ajuda dele, que ele te libertasse. A resposta de Deus hoje para essa luta, para essa prova árdua, ele vai te libertar desse perseguidor. O Senhor se mostrará implacável para com ele. Resposta de Deus para essa luta. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida hoje, para essa causa, para essa perseguição. Hoje o Senhor pôs no fim e ordenou no mundo espiritual. O exator de Deus, os anjos, estarão contigo e eles vão te livrar. É a palavra de Deus para a tua angústia. O fim dessa opressão e dessa perseguição. O Senhor é o teu ajudador, Ele é o teu libertador. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Glórias a Deus. Confia nele, confia em Deus, confia no poder do Altíssimo e Ele tudo fará. Ele é o seu ajudador, Ele é o teu libertador, Ele está contigo. Emmanuel, seu nome, Deus conosco. Se Deus é por ti, quem se porá contra ti mais no seu caminho? Ele te libertará. Mas eu em ti confiarei. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Não temerei, mas eu em ti confiarei. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Davi prossegue no versículo 9. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, que Deus está comigo. Palavras de propriedade, de fato, de verdade, né? Testemunho vivo. Quem confia em Deus, coloca confiança em Deus. Isto sei eu, de fato, em verdade, em justiça. Testemunho vivo, pessoal, testemunho que engrandece, que edifica a igreja, testemunho pessoal, experiência com Deus. Isto sei eu. Eu não vivo de glórias
do testemunho de um irmão, do testemunho de outras pessoas. Eu tenho experiência com Deus, Davi tinha essa intimidade, experiência com Deus. Como é bom essa experiência, esse testemunho. A peça é fortalecida na prova, é na fornalha, é na caverna, como Davi esteve em cavernas, né, em meio à perseguição, em meio à luta, em meio à peleja árduas, em constante perigo de morte. Quando somos oprimidos mesmo, então o inimigo está no nosso encalço, está pelejando todos os dias, está nos assolando. Isto sei eu sei, eu posso dizer que Deus é comigo, que Deus está comigo de fato. Eu posso cantar no hino, Deus está comigo, porque eu estou com Deus. Ele está comigo, eu estou em comunhão com Ele. Ele me libertou, Ele me liberta, Ele me ajuda, porque eu confio nele, eu suplico somente o favor dEle. Estou sempre clamando a misericórdia dEle. Quando eu a ti clamar, a ti, não vou ficar ligando para o irmão, para alguém, fazendo mil ligações, mandando vários recados no WhatsApp. Quando eu a ti clamar a Deus, suplicar a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Glórias a Deus. Tem misericórdia de mim. Os que me andam espiando por devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim. Ó Altíssimo, clamei a ti, clamei ao Senhor. Glórias a Deus. Clamei a ti. Quando eu a ti clamar, quando um dia, quando já não estou suportando mais, quando eu decidi aclamar, cansei de chorar, cansei de pedir favor, quando eu decidi clamar a Deus, ao Senhor, ao Senhor Deus Altíssimo, aquele que tudo executa, somente Ele pode resolver, ao Senhor Deus onisciente e onipresente, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele, somente Ele tem o poder, como o salmista testificou Davi, que uma vez falou Deus, duas vezes ele ouviu, ouvido ouvinte, que o poder pertence a Deus. Eu vou clamar aquele que tem poder, aquele que me esconde no recôndito da presença dele. Eu vou clamar aquele que a mim, os meus dias estão nas mãos dele, aquele que engrandece a misericórdia dele para comigo, aquele que faz resplandecer o rosto dele sobre o meu, aquele que de fato me livra das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores, porque nas mãos dele estão os meus dias. Então o Senhor não vai me entregar na mão do homem violento, nas mãos do homem de sangue. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Os inimigos vão retroceder. E esse é o testemunho. Clamei a Deus, clamei ao Senhor dos Exércitos, ao justo juiz, os inimigos retrocederam. Eles viram quem está comigo, quem é por mim. Senhor Deus, Senhor dos Exércitos. Eles viram quem peleja por mim. Quem é o meu ajudador? Quem é o meu libertador? Eles viram quem está comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual carne poderia me causar algum mal? Então retroceder os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Você quer ter essa experiência com Deus, para você poder dizer que Deus está com você? Você quer ter essa experiência com Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, creia nele, confia nele, somente nele. Clame a Ele, clame a Ele.
voltar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quer saber algo firme? Clame a Deus, que Deus vai te mostrar que o Senhor está contigo. Você não está sozinho. Deus peleja por ti. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele está conosco. Você tem um Deus que trabalha noite e dia por ti. Se você espera nele, se você confia nele, se você entrega tudo nas mãos dele. Ele trabalha noite e dia por nós. Antes que houvesse dia, ele já existia. Antes que houvesse dia. O que criou o dia e a noite? O teu Criador, o teu Redentor. E operando ele, ninguém impedirá. E ninguém há que possa fazer ele escapar das mãos dele. É o seu Deus que faz com que os seus inimigos retrocedam. É o Senhor nosso Deus, Emmanuel, Deus conosco, que faz com que o seu inimigo, o seu perseguidor, o vosso perseguidor implacável, ele desça até o poço da perdição. É o Senhor que faz com que ele não viva por muito tempo para te perseguir. É o Senhor que fará. Porque o certo da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. É o Senhor Deus que faz. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei, eu, que Deus está comigo. Tenha experiência com Deus, que o seu eu subjetivo, a sua identidade pessoal, possa ver, testificar que Deus é por ti. Clame a Ele, como Davi clamou. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Depois que você clamar, os seus inimigos retrocederem, e você testificar, glorificar e testemunhar na igreja que Deus é contigo, Ele peleja por ti, você poderá dizer: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem pode fazer a carne agora? Passei pela prova, e você poderá dizer sempre que muitas provas passaremos e teremos. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que você sabe, se vier o temor, você clama a Deus. Clama a Ele, confia nele, espera nele, que o inimigo vai retroceder. E você viverá essa experiência de saber que Deus é por ti, que Ele está contigo e que Ele é o teu ajudador, o teu libertador. Somente Ele, somente nele temos libertação e ajuda para nos livrarmos de toda perseguição. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso libertador. Deus é por nós. No versículo 10, o salmista continua: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Glórias a Deus. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Glórias a Deus. Eu já clamei ao Senhor Deus, Ele me respondeu. Os meus inimigos retroceder. Agora eu sei que Deus está comigo, tanto eu vou louvar a palavra dele. Isto sei eu, que Deus está comigo. E poderei glorificar o Senhor, louvar Ele, a palavra dele.
eu poderia glorificar que a minha vida e os meus caminhos estão na mão dele. Ele me guardou. Os meus dias estão nas mãos dele. Ele me guardou, me escondeu no recôndito da presença dele. O Senhor me guardou e engrandeceu a misericórdia dele para comigo. Louvo a palavra dele. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei que me possa fazer o homem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glórias a Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Estou em comunhão com Ele. Nele, por Ele e para Ele louvarei a sua palavra. No Senhor, Emmanuel, Deus conosco. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor, em Deus, em comunhão com Ele. No Senhor, no nome do Senhor Jesus, louvarei a sua palavra. No Senhor, nele. No Senhor, o Senhor é o seu nome, Deus Altíssimo. Louvarei a sua palavra. Na presença dele, em comunhão com ele, no Senhor, em oração, louvarei a sua palavra. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Deus. A palavra do Senhor diz, essa palavra que deve ser louvada, como eu louvarei em Mateus, no capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glórias a Deus. As minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é que permanece, é que fica. Passa céu, passa terra, passa tudo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em Deus louvarei a sua palavra, glória a Deus, louvado seja Deus. No Senhor louvarei a sua palavra, no Senhor, em Deus, em comunhão com Ele, na presença dEle, no recôndito da presença dEle, eu louvarei essa palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. E a palavra de Deus para a sua vida hoje, que não vai passar e vai permanecer na sua vida, é a palavra que deve ser louvada. No Senhor deve ser louvada, é esta: que o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. Não permanecerá. Não permanecerá. A vontade do Senhor para a sua vida é que permanecerá. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Te glorifico, ó Deus, que as nossas vidas, nossos caminhos estão nas suas mãos. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 12,
No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz para o profeta Jeremias, ele diz que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir. Portanto, em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Porque o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não há que passar. Não passará. Não passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Este é o nosso Deus. Louvemos, pois a Ele. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. No Senhor, na presença dele, em oração, em adoração, em espírito e em verdade. Louvarei a sua palavra, que possamos louvar a palavra do Senhor hoje e sempre, que o Senhor vela para cumprir a palavra dele. Quando eu a ti clamar, clame a Deus, clame pela misericórdia do Senhor. Então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Tenho experiência com Deus, essa experiência de saber que o Senhor Deus está contigo. Senhor Deus que vela para cumprir a palavra dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, que garante, assegura na sua palavra, em verdade, o céu e a terra passarão, mas as palavras dele permanecerão. E que o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. O Senhor não deixará que caiamos na mão do ímpio. Deus é por nós. Reiterando o Salmo 31, o salmista Davi diz, reiterando, para que você saiba que o seu inimigo vai retroceder e que Deus é por ti. Clame a Ele e você vai aprender a confiar somente em Deus e a esperar nele. Pela fé, crendo que Ele tudo fará. O Senhor Deus, o seu ajudador, aquele que te ampara, o seu libertador, que está contigo todos os dias. Quanto a mim, Davi fala, confio em ti, Senhor. Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Por isso que os teus inimigos vão retroceder, porque você está nas mãos de Deus. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Clama a Deus, clama pela misericórdia dele. Clama. Salva-me por tua misericórdia. Não seja envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Clame a Deus, invoque a misericórdia dele, invoque a presença dele, invoque ao Senhor Deus, clame a Ele, invoque o poder dele, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte, emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, arrogância e desdém.
No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultará. Deus é por nós, Ele nos guarda. Quem nos guarda é o guarda de Israel. Da contenda da línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Estava sitiada, oprimida, perseguida, hoje não mais. O Senhor engrandeceu a misericórdia dele para conosco e nos libertou. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Versículo 9 do Salmo 56. O Senhor ouviu o teu clamor. Ele ouviu o teu clamor, teu pedido de socorro, quando você clamou pela misericórdia dele. Não obstante, ouviste a minha súplice voz. Versículo 22 do Salmo 51. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com alegria ao soberbo. O Senhor preserva os fiéis. Se o Senhor em seu favor está a vida, o Senhor não tem prazer na morte. Se o Senhor preserva a vida do ímpio, daquele que persegue, daquele que cogita a maldade, maquina sempre maus intentos, ele não preservaria a vida dos seus ungidos, de Davi, da sua igreja, dos seus servos, dos seus amados, dos seus fiéis, dos seus servos fiéis, dos seus obreiros fiéis. Ele não preservaria a vida dos seus? A vida é essa relevante, preciosa, honrosa, digna. Os ungidos do Senhor, como Davi, como a sua vida, como a nossa vida. Os homens de Deus, os ungidos do Senhor, pastores, missionários, anciãos, cooperadores de jovens e menores, oficiais, presbíteros, diáconos, evangelistas, homens e mulheres de Deus, missionários, homens que oram, visitam os enfermos, que cuidam dos necessitados do Senhor, dos pequeninos deles, que amparam o órfão e a viúva. Deus não preservaria a vida dos seus escolhidos, dos que fazem a tua obra, dos que exercitam a piedade todos os dias, dos misericordiosos, dos passivos, daqueles que choram, dos benignos, dos pacificadores. O Senhor não preservaria a vida dos teus ungidos, homens e mulheres de Deus. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei que me possa fazer mal. Em continuidade, no versículo 12 do capítulo 56 de Salmos, Davi fala: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem. Glórias a Deus. Para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Glórias a Deus. Os teus olhos estão sobre mim.
Todos os nossos votos, quando colocamos no altar do Senhor, estão sobre a nossa vida. Estão tudo registrado. É no livro do Senhor. Tudo aquilo que prometemos, que nos comprometemos, sacrifícios, votos de gratidão, é dia de louvor. Então, todos eles sobre nós. Portanto, rendemos graças ao Senhor Deus. Ele nos ajudou, Ele nos libertou, Ele ouviu a nossa oração, Ele ouviu o nosso clamor, nosso inimigo retrocedeu. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Louvado seja Deus. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Glórias a Deus. Eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Para isso, Deus atendeu as minhas súplicas, o meu clamor, quando eu pedi misericórdia, para que eu andasse diante dele, na luz dos viventes. Ele me livrou da morte, porque em seu favor está a vida. O certo da impiedade não permaneceu sobre a minha sorte, sobre a nossa sorte, sobre a sorte dos nossos entes amados, a nossa família. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos libertou, Ele ouviu o nosso clamor, Ele fez com que o inimigo retrocedesse, o inimigo que nos oprimia, que nos queria devorar todos os dias, que pelejava contra nossa vida todos os dias, que nos assediava, que andava espiando, procurando o nosso nome, ele queria devorar a nossa carne. Ele atentava contra a nossa integridade psicológica, física, contra a nossa dignidade como pessoa humana. Eles eram muitos, eles atentavam contra a nossa vida. Suplicamos o favor do Altíssimo Deus, do Senhor dos Exércitos, do Deus benigno, o Senhor misericordioso, o Deus de bondade, o Deus de amor, o Senhor nosso libertador, nosso Pai Celestial veio ao nosso encontro e nos libertou. E fez com que nós andássemos diante dele todos os dias da nossa vida. Ele nos escondeu no encontro da presença dele. Porque as nossas vidas, os nossos caminhos, os nossos dias estão nas mãos dele. Que estamos guardados debaixo das suas asas, nos abrigamos no esconderijo do Altíssimo. Ele nos escondeu no recôndito da presença dele. Portanto, estamos vivos, estamos andando na luz dos viventes, porque a palavra dele nos assegurou e nos garantiu isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faz o bem ao teu povo, Senhor, aos retos de coração. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O certo dos ímpios não permanecerá sob a sorte de justo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No dia em que eu temer e te confiar em ti, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem.
Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus, no Senhor louvarei a sua palavra. No Senhor, em ti, ó Deus. No Senhor louvarei a sua palavra em oração, em gratidão, na sua presença, em comunhão contigo, Senhor. Na sua presença, Senhor. No Senhor, em ti, ó Deus. Em ti, Senhor. No Senhor, que és a minha vida. No Senhor, que é a minha vida. Hoje e sempre, em ti, Senhor, louvarei a sua palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que a paz do Senhor Deus esteja convosco.
Senhor.